O Santuário do Sukuna é uma das técnicas mais poderosas em Jujutsu Kaisen. Ela consegue destruir o que o usuário toca em questão de segundos. Só que, por ter sido utilizada pelo Sukuna, ela ficou marcada como uma técnica de destruição e carnificina. Porém, e se outra pessoa tivesse esse poder? Será que ela usaria da mesma forma? Bom, é isso que nós iremos ver hoje. Então já deixa o like, se inscreve e bora lá entender como seria se o Yuji Itadori tivesse nascido com a técnica do Sukuna em Jujutsu Kaisen. Pessoal, nesse universo o Itadori Yuji nasce diferente. Não diferente em personalidade ou em potencial, mas diferente de um jeito que faz o mundo da feitiçaria travar inteiramente. Porque quando ele tem 7 anos de idade e bate o punho com raiva em um muro de concreto, o muro não apenas trinca, o muro é cortado. Uma linha limpa, cirúrgica, diagonal, rasgando o bloco de cimento como se fosse papel molhado. O avô, o Asuki, que sempre soube que o neto era estranho, mas nunca tinha visto nada assim, chama um conhecido, e esse conhecido chama outro. E, em 3 dias, a informação chega ao Gojo Satoru, que nessa época já era o feiticeiro mais forte do mundo e tem acesso a praticamente todas as ocorrências anômalas de energia amaldiçoada do Japão. E assim, nessa timeline, o Gojo não encontra o Yuji como estudante de 16 anos que engoliu um dedo por desespero. Ele encontra um menino de 7 anos que acabou de mostrar algo que não deveria existir. E quando o Gojo analisa o padrão de corte no muro, ele fica quieto por um tempo muito longo, porque aquele corte não é uma técnica de um feiticeiro humano comum, é o desmantelar. A técnica padrão do Rei das Maldições, o ser mais poderoso que já existiu, manifestando-se em uma criança de 7 anos sem treinamento e sem consciência de que existe energia amaldiçoada. E aqui tá o momento que define toda essa timeline, porque o mundo da feitiçaria, assim que a informação se confirma, reage da única forma que sabe reagir diante de uma anomalia que não entende, com ordem de execução. A lógica é imediata e brutal. A técnica inata do Sukuna surgiu em um humano vivo. Isso é impossível. Isso é um perigo sem precedente. Isso precisa ser eliminado antes de se desenvolver. E os velhos que controlam o mundo Jujutsu mandam 2 feiticeiros para Sendai com instruções simples: isolar e abater a criança, antes que ele se tornasse um problema. Só que o Gojo chegou antes. E o Gojo, sendo Gojo, olhou para uma criança de 7 anos e decidiu, com aquela arrogância calma característica dele, que não. Ele não vai deixar matar um garoto que não fez nada de errado. E, mais do que isso, ele não vai desperdiçar o que pode ser a coisa mais interessante que apareceu no mundo da feitiçaria em séculos. E aí começa a parte mais legal dessa timeline, que acontece quando o Gojo passa os anos seguintes treinando um garoto que tem a técnica do Sukuna, mais a personalidade do Yuji. Pensa só no contraste absurdo que essa situação cria. O santuário é uma técnica construída na filosofia do Sukuna. Poder decide tudo, fraqueza não merece piedade, destruição é a forma natural da existência. Essa é uma técnica que foi desenvolvida por alguém que matava por prazer e que via cada ser vivo como objeto de teste para os seus cortes. E aí você vai e coloca essa técnica nas mãos de um garoto que, quando vê alguém caído na rua, para o que tá fazendo para ajudar. Um garoto que vai carregar as sacolas da vizinha idosa na volta da escola. O Yuji e o santuário são a contradição mais bonita que essa timeline poderia produzir. E o Gojo, que é infinitamente mais inteligente do que sua postura casual deixa transparecer, percebe isso de imediato. Ele entende que treinar o Yuji não é só sobre ensiná-lo a controlar os cortes, é sobre garantir que a filosofia de quem usa os cortes nunca vire a filosofia do Sukuna. E é por isso que o método de treinamento dele nessa timeline é radicalmente diferente do que seria com qualquer outro estudante. Com o Megumi, por exemplo, o Gojo treinava inteligência e estratégia. Com o Yuji, o Gojo treina o coração. Cada dia de treino termina com o Gojo perguntando por que ele utilizou o corte naquele momento específico, para que no fim, o que teria acontecido com a pessoa do outro lado. Ele força o Yuji a sempre ter consciência de que a técnica é poderosa porque é letal, e que o que separa um feiticeiro de uma maldição é que o feiticeiro sabe quando não usar o poder que tem. E o Yuji, com aquele coração imenso que é parte central de quem ele é, absorve isso mais profundamente do que qualquer outro estudante teria absorvido. Agora chega um momento no treinamento do Yuji, quando ele tinha uns 12 anos, que define a relação entre eles. O Gojo coloca uma maldição de grau especial na frente do Yuji e diz que ele pode utilizar o seu domínio se ele quiser, que o seu treinamento envolvendo técnicas de barreira já tinha sido concluído. Diante disso, o Yuji ativa, e o santuário malevolente se abre pela primeira vez na vida dele. Só que, diferente do Sukuna, que consegue expandir um domínio sem barreira, o Yuji não faz isso. Ele precisa delimitar o seu alcance para poder ativar o seu acerto garantido. O problema é que a barreira que ele cria é muito grande, mais de 100 metros de raio. Nesse momento, o Yuji entra em um estado de foco absoluto. Ele sabe que se errar alguma coisa pode fazer a sua técnica colapsar, e também, se não for atencioso o suficiente, pode colocar o pessoal ao seu redor em risco.
Então, diante disso, como se fosse a coisa mais fácil de fazer, ele destrói a maldição de grau especial como se estivesse rasgando um papel. Ao observar isso, o Gojo dá um sorriso e diz que foi mais rápido do que ele imaginava, que essa capacidade de destruição é exatamente o problema. Porque um domínio é a técnica suprema de um feiticeiro, e um domínio que contém uma técnica destrutiva é ainda pior. O Yuji nem precisa de explicação, ele percebe isso na hora, e o peso daquilo faz ele ficar olhando para suas mãos e refletindo sobre como que ele quer utilizar as suas habilidades dali para frente. O tempo passa e o Yuji vai para a escola Jujutsu de Tóquio no mesmo período da história original, mas com uma presença completamente diferente. Ele não chega lá como recipiente do Sukuna, mas como estudante pessoal do Gojo, o único feiticeiro do mundo que carrega a técnica do Rei das Maldições como técnica inata própria. E quando o Megumi o encontra pela primeira vez, a reação é um tanto quanto complexa, porque o Megumi sabe da técnica inata do Yuji. Todo mundo na escola já ouviu falar do garoto que nasceu com o santuário. Por conta disso, o Megumi, que é o herdeiro das 10 sombras e que conhece melhor do que ninguém a filosofia de subjugar o que é mais poderoso do que você, encara o Yuji com aquela seriedade fria habitual e simplesmente diz que a técnica dele é perigosa demais para alguém que sorri do jeito que o Yuji sorri. Diante disso, o Yuji ri e responde que sorriso nenhum faz a técnica menos perigosa, que o que importa é em quem você aponta o seu corte. E essa frase, essa simples resposta de um adolescente, é o que faz o Megumi começar a respeitar o Yuji de verdade. Porque o Megumi, que cresceu obcecado com o poder e com a filosofia de utilizar a força para proteger quem você escolhe proteger, encontra alguém que já internalizou isso em uma frase. Por conta disso, os dois viram uma dupla que funciona muito bem. A precisão cirúrgica dos cortes do Yuji, combinada com a inteligência tática e os shikigamis do Megumi, é algo que faz qualquer maldição ser exorcizada rapidamente. Então, o tempo continua passando, e um dia, quando Yuji tinha apenas 15 anos de idade, surge uma situação que mudaria para sempre o mundo do Jujutsu. Porque os anciões responsáveis pela sociedade Jujutsu, que nunca aceitaram completamente a decisão do Gojo de criar o garoto em vez de matá-lo, conseguiram maioria suficiente para levar o caso a uma sessão especial. E o argumento deles continua sendo o mesmo. A técnica inata do Sukuna ressurgiu em um humano vivo, e isso representa um risco que não pode ser gerenciado por treinamento. Técnicas inatas são expressões da alma, e uma técnica que foi construída para causar carnificina não pode ter sido reaprendida por uma alma gentil. Em algum momento, a lógica do santuário vai começar a contaminar a lógica do usuário. Diante desse argumento, o Gojo faz a coisa mais interessante que pega até mesmo os anciões desprevenidos. Ele pede para que o Yuji próprio se defenda. E o Yuji, com 15 anos, em uma sala cheia de adultos que têm poder legal para executá-lo, olha para cada um deles e fala que entende o medo deles. Que se ele tivesse nascido em qualquer outro contexto, talvez ele mesmo fosse a favor da execução. Porém, que em 8 anos de treinamento, ele utilizou a sua técnica em dezenas de missões e em nenhuma delas matou um civil, em nenhuma delas perdeu o controle e em nenhuma delas utilizou os cortes quando não havia necessidade. E então, ele faz uma proposta. Ele vai fazer um voto vinculativo, vai estabelecer uma restrição na própria técnica que a escola irá poder monitorar, e que se em 2 anos houver qualquer violação, eles podem fazer o que quiserem. Diante dessas palavras, o silêncio que se segue nessa sala não é de aprovação. É de desconforto, porque nenhum dos velhos esperava que o garoto com a técnica do monstro fosse a voz mais razoável daquela sala. E aí, pessoal, depois de ter resolvido essa situação, chegamos no ponto de virada de toda essa timeline, que é o incidente de Shibuya. Porque nesse arco, o Kenjaku ainda quer executar o plano dele de selar o Gojo no reino prisão. Por mais que o Yuji não tenha comido o dedo do Sukuna e se tornado um receptáculo, um dos planos do Kenjaku é utilizar o Gojo para manipular o Yuji e fazê-lo comer esse mesmo dedo para fazer o Sukuna voltar ainda mais forte. Porém, as coisas não saem tão bem para nenhum dos lados e o Gojo é selado mesmo assim. E nessa timeline, com o Gojo fora de combate, o peso do que precisa ser feito recai mais do que nunca sobre os ombros de um jovem de 16 anos que carrega a técnica mais destrutiva da história. E graças a isso, temos uma diferença fundamental, porque no material original, Shibuya é onde o Sukuna finalmente sai do controle e devasta toda a área. Porém, como o Sukuna não foi reencarnado, isso não acontece. O que existe em Shibuya é o Yuji tendo que decidir sozinho, pela primeira vez sem o Gojo do seu lado, se vai expandir o seu domínio no meio da cidade. Pensa só no dilema que isso cria. O Yuji não consegue impor condições de barreira por falta de experiência. Se ele utilizar a sua habilidade, o raio de atuação é de 100 metros. Isso mataria qualquer coisa em seu caminho. Só que em Shibuya há dezenas de civis que possuem energia amaldiçoada, mas não são feiticeiros. Se o Yuji abrir o seu domínio, o acerto garantido vai destruir todos lá dentro. Com isso, o Yuji pensa em tudo que aprendeu até ali e decide lutar sem a sua técnica. O problema é que por mais poderoso que ele seja, ele não consegue estar em todos os locais. Ele tenta correr para ajudar os seus amigos, porém, por mais que ele saia cortando todos os humanos transfigurados pelo Mahito e todas
todas as maldições, ele não chega a tempo de salvar o Nanami. Ele também enfrenta o Chozo e dessa vez a luta deles não vai até o fim, porque o Chozo se lembra quem é o Yuji e simplesmente surta e vai embora. Com isso, o Yuji continua andando e, como eu disse, no momento mais duro da noite, quando o Nanami morre, ele entra em frenesi. E é aqui, nesse momento de raiva, que ele entende uma coisa. Ele entende o contorno das almas. Com isso, utilizando selos com suas mãos e recitando o ritual correto, ele solta um desmantelar que parte diretamente à alma do inimigo. O Mahito não percebe o que está acontecendo até o momento em que o corte o atinge, e mesmo ele tentando esquivar, já era tarde demais. Com esse único ataque, o Mahito cai. E o Yuji fica parado olhando para o que fez, até que ele se ajoelha e começa a chorar. Não pelo inimigo que matou, mas pelo Nanami que ele não conseguiu salvar. Pelo Gojo que foi selado enquanto ele não conseguiu fazer nada. Então, aproveitando essa oportunidade, o Kenjaku aparece e consegue capturar o Mahito antes que ele desaparecesse, roubando assim a sua técnica. O Yuji, ainda desestabilizado, tenta avançar, mas é rapidamente derrubado sem conseguir fazer nada, e o Kenjaku não perde tempo e apenas vai embora, deixando o Yuji com uma sensação de derrota completa. E aí chegamos no arco emocional mais denso dessa timeline, porque depois de Shibuya, o Yuji passa por uma crise de identidade que ninguém mais teve que enfrentar, porque ele tem a prova viva de que é capaz de matar com a mesma eficiência do Sukuna. Ele viu o que o santuário faz quando a raiva deixa o critério de lado por um segundo, e a pergunta que os velhos da escola nunca pararam de fazer de você é o Sukuna renascido, começa a ressoar dentro da própria cabeça dele. Fora que agora que o Kenjaku apareceu, absorveu o Mahito e iniciou o jogo do abate, tudo parece estar ficando mais complicado. E nessa crise, o personagem que faz toda a diferença é o Chozo. Ele diz para o Yuji, mais uma vez que a técnica não determina a alma, que ele mesmo é uma construção do Kenjaku criado para ser uma arma e ainda assim encontrou o amor pelos seus irmãos. E que se o santuário pertence ao Yuji, é porque o universo escolheu que essa força fosse controlada por alguém que sabe o custo humano dela. Pessoal, é essa conversa que planta no Yuji uma certeza que ele vai carregar até o fim. Ele não é o Sukuna renascido. Ele é o que o Sukuna nunca teve coragem de ser. Diante disso, o grupo se reúne para tentar libertar o Gojo, porém o Kenjaku foi mais esperto. Ele sabia sobre o anjo, e já que ele não tinha o Sukuna ao seu lado, ele resolveu capturá-lo para evitar que o Gojo fosse libertado. Diante disso, chegamos no clímax, porque em algum ponto o Yuji teria que enfrentar o antagonista dessa timeline. Ou seja, sem o Sukuna como inimigo interno, a ameaça final é o Kenjaku, que é literalmente o arquiteto de tudo. E a batalha final dessa timeline não é sobre quem é o mais forte, é sobre como que o poder foi construído para proteger. Primeiro, o Jogo ainda tinha sobrevivido e tenta aparecer para impedir o grupo de avançar. A Maki, agora com sua restrição celestial completa, tenta ir para a frente dele, mas o Yuji pede para que ele se afaste. Então, rapidamente ele reveste seu corpo com energia amaldiçoada com uma precisão absurda e avança para cima do Jogo com uma velocidade surpreendente. Seu objetivo era ganhar a distância dos seus amigos e isso funcionou perfeitamente. O Jogo, por sua vez, fica furioso, dizendo que vai mostrar para aquele pirralho o que é poder de verdade e expande o seu domínio. Porém, o Yuji não treme. Ele se lembra das lições que recebeu do Satoru sobre a parte de fora das barreiras do domínio sempre serem mais fracas. Com isso, ele utiliza sua versão do Santuário Malevolente e, como seu alcance é muito maior do que o caixão da Montanha de Ferro, os cortes conseguem atacar a barreira externa e destruí-la completamente. Então, no momento em que o domínio do Jogo é destruído, a luta estava decidida, pois o acerto garantido do Santuário já estava ativado e fez com que tudo fosse cortado em frações de segundos. Só que por mais que tivesse vencido, o Yuji não teria descanso, pois com o Jogo morto, o Kenjaku aproveita para atacar, afinal a técnica do Yuji estava exausta e não voltaria pelos próximos minutos. Porém, o que o Kenjaku não contava é que o Yuji era extremamente forte, mesmo sem a sua técnica. Independente da maldição que o Kenjaku invocava, o Yuji acertava um Kokusen e a destruía. E então, foi no momento em que o Kenjaku expandiu seu domínio e acertou o Yuji de maneira brutal, que uma revelação veio à tona. O Kenjaku possui uma expansão de domínio sem barreira definida igual ao Sukuna, e como ele é um feiticeiro com mais de 1000 anos de idade, sua técnica era muito mais refinada. É diante disso que o Yuji toma uma decisão. Primeiro, ele utiliza sua técnica amaldiçoada reversa para se curar completamente, e mais uma vez expande seu domínio, só que dessa vez ele faz exatamente o que o Sukuna faz. Ele não impõe uma barreira. Pessoal, o Santuário Malevolente do Sukuna era descrito como uma pintura sendo feita no ar. Só que a versão do Yuji vai ser uma pintura no ar com regras diferentes. Porque ao longo de anos de treinamento com o Gojo, o Yuji desenvolveu um controle sobre o direcionamento dos cortes que o próprio Sukuna nunca precisou desenvolver, já que ele nunca se importou com quem ficava no raio. E nessa batalha final, o Kenjaku foi esperto o suficiente para levar o Yuji para perto de outras pessoas e dos seus amigos, justamente pensando na possibilidade do Yuji não expandir o seu domínio. Só que agora que o Itadori despertou e entendeu como funciona tudo no mundo Jujutsu, ele direciona cada corte do domínio com uma precisão cirúrgica, utilizando os cortes como um bisturi em vez de um machado. Cada corte atinge os feiticeiros reencarnados diretamente na alma, separando eles dos seus receptáculos. As barreiras das colônias também são completamente destruídas, desestabilizando as regras do jogo e fazendo tudo voltar ao normal. O Kenjaku fica surpreso e até tenta utilizar a cesta de Vimioka para parar os cortes, e é nesse momento que o Yuji aproveita para cortar o chão embaixo dele, o que o faz pular. Com isso, o Yuji não
espera. Ele utiliza toda a sua velocidade e se move para embaixo do Kenjaku e o chuta para cima com toda a sua força. E quando o Kenjaku chega a uma altura suficiente, o Yuji abre sua fornalha e dispara as chamas divinas. Naquele momento não havia mais o que poderia ser feito. A flecha atinge o Kenjaku em cheio e nada sobra além de cinzas. Então, depois que a poeira baixa, todos seus amigos correm para perto dele para parabenizá-lo e dizer que ele tinha cumprido seu papel de salvar todo mundo. O Yuji sorri, só que antes de agradecer a todos, ele revela a chave do reino prisão que ele tinha pegado do Kenjaku antes de destruí-lo e a utiliza para libertar o seu professor. Diante disso, quando Gojo é libertado, ele apenas se levanta e olha ao seu redor e vê tudo destruído, porém todos vivos. Rapidamente, ele entende o que aconteceu e sorri, porque ele sabe que o seu aluno fez bem. Ele eliminou o problema sem custar nenhuma vida. Ou seja, de fato, ele seria digno do título de mais forte do mundo no futuro. E aí galera, depois de tudo, o que essa timeline revela não é só uma resposta hipotética de quem é que seria mais forte. Ela revela que a mesma técnica pode ser uma maldição ou uma bênção, dependendo inteiramente de quem a carrega. Agora, me conta aí nos comentários, qual dos dois Yujis você acha que seria mais forte? O Yuji do original ou esse daqui? E o mais importante, você acha que o Gojo faria melhor treinando Yuji desde criança? Não sei, é com vocês. No fim, se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve e se você quiser saber como seria se o Sukuna tivesse renascido 68 anos no futuro, clica aqui nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.